Hoje no TJTV você vai ver que os mesários do Rio Grande do Norte ganharam mais benefícios. Vai ver também que em alguns casos os dependentes de apenados podem pedir benefício ao INSS. E ainda, fique de olho na segurança do seu filho que está na colônia de férias. Não saia daí, o TJTV está só começando. No Rio Grande do Norte, a partir destas eleições, os mesários vão ganhar mais alguns benefícios. A intenção do Tribunal Regional Eleitoral no Estado é motivar a participação voluntária do cidadão. A partir deste ano, os mesários que trabalharem nas eleições realizadas pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte passam a ter isenção do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos municipais e estaduais. A nova lei agradou Ana Roberta, que agora tem mais esse incentivo para ser mesária nas próximas eleições. Eu, como sou arquiteta, eu gostaria de participar de um concurso público e é legal ter essa isenção, porque hoje em dia é bastante caro para algumas pessoas, né? Os concursos atualmente nessa área e dentre outras áreas também, e vale a pena. Ana Roberta vai participar da sua terceira eleição como mesária. Para ela, a decisão de contribuir no processo eleitoral veio a princípio por causa dos benefícios que receberia, como, por exemplo, 2 dias de folga a cada dia trabalhado. Mas depois da experiência, Ana recomenda que todos participem. Recomendo, porque além de você servir a população, né, também tem essa parte da isenção que muitas pessoas também querem fazer concursos. Então é bem importante. Para ter direito à isenção da taxa nos concursos públicos municipais e estaduais, o eleitor convocado deverá comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por no mínimo 2 eleições consecutivas ou não. Além disso, o benefício terá validade de 4 anos a partir da data em que o eleitor trabalhar nas mesas receptoras de votos. Mas essa é apenas uma das vantagens para quem é mesário. Nós temos o projeto Mesário Universitário, que consiste na inscrição dos universitários. Em contrapartida, eles terão 25 horas extracurriculares. Fora isso, nós temos 2 dias de folga por cada dia trabalhado para os servidores da iniciativa pública ou privada e também critério de desempate nos concursos do Tribunal Regional Eleitoral quando constar em edital. Essas são as principais vantagens para os mesários. Quem quiser participar do próximo processo eleitoral pode fazer a inscrição através do site www.tre-rn.jus.br. Para Tairone Dantas, coordenador de logística das eleições, as novidades deverão atrair mais mesários voluntários. É exatamente incentivar a participação das pessoas nesse importante processo das eleições, ter um conhecimento do processo eleitoral, contribuindo para afirmar cada vez mais a democracia no nosso país, haja vista que a participação da população no processo é de suma importância para a credibilidade, e também suprir essa lacuna que existe de carência de mesários nas eleições, evitando que tenha que se pegar pessoas da fila, né? Essa parte que é mais constrangedora. Então a gente procura aumentar esses voluntários de modo que possa fluir melhor o processo eleitoral. Não podem ser mesários os candidatos políticos, bem como seus parentes e cônjuges, as autoridades, os policiais, os membros da direção executiva de partidos políticos, os menores de 18 anos e os servidores do TRE. De acordo com o coordenador de logística das eleições, o trabalho de mesário é essencial para a realização do processo eleitoral. Ele é a pessoa externa à Justiça Eleitoral que vai dar credibilidade ao processo. Ele vai estar participando do processo e ele próprio é um fiscal também do processo. Então são as pessoas da sociedade que vêm participar do processo eleitoral, contribuindo para essa maior credibilidade do processo de votação como um todo. Veja a seguir. Família de apenados não pode ser penalizada por erros que não cometeu. Quando um pai de família comete um crime e vai preso, compromete o sustento dos seus dependentes, que acabam pagando um preço alto por algo que não tiveram culpa. Por isso, em alguns casos, esses dependentes têm direito a uma pensão.
Este apenado, que preferiu não ser identificado, está preso por tráfico de drogas e deverá pagar uma pena de 13 anos de reclusão. Ele ficou 3 anos, 11 meses e 26 dias no regime fechado e agora apenas dorme na cadeia, pois sua pena progrediu para o regime semiaberto. O filho dele, que agora tem 8 anos, recebe o benefício do auxílio reclusão desde o dia em que o pai foi preso. Escola do meu filho, a alimentação e nos vestimentos dele, supriu a maioria da necessidade dele, né, da minha criança. O salário mínimo que o filho recebe o tem ajudado a cumprir a pena com mais tranquilidade, sem se envolver com outros negócios ilícitos. Quem não tem vai ter que arrumar uma forma de sobreviver lá dentro e, por sua vez, arrumar alguma coisa para mandar para fora para seu filho, sua família, seja lá quem for, a mãe que dependa dele, entendeu? Aí vai ser o quê? Vai ter que vender uma droga, vai ter que agitar o telefone para entrar, que você vai corromper outro, entendeu? A corrupção vai ficar grande no presídio. Aí dessa forma vai ser o quê? Vai ter que se virar lá dentro, entendeu? Os dependentes dos presos que estão sob o regime fechado ou semiaberto podem requerer o benefício do auxílio reclusão junto ao INSS, mas o pagamento do benefício, no caso específico deste apenado, só foi possível porque antes de cometer o crime, ele trabalhava como porteiro e já era contribuinte da Previdência Social, recebendo menos de R$ 915,05 por mês. Quem recebeu mais do que este valor em seu último emprego não tem direito ao auxílio. Tem que estar contribuindo para gerar o direito, né, aos benefícios que a Previdência oferece. De acordo com Maria das Graças, chefe do setor de benefícios do INSS, a cada 3 meses o beneficiado deve apresentar um atestado de que o trabalhador continua preso sob o regime fechado ou semiaberto. O dependente perde o benefício nos casos de morte do segurado, de fuga ou de progressão para o regime aberto ou livramento condicional. O benefício deve ser solicitado pelo dependente. Ela pode requerer, né, nos canais remotos do INSS 135 ou pela internet no site da Previdência, www.previdencia.gov.br. Que documentos a pessoa precisa trazer para solicitar o auxílio? A comprovação, né, desse vínculo, quer dizer, no caso de esposa, a certidão de casamento, filho, certidão de nascimento, e no caso de companheiro tem que comprovar a união estável, ou seja, a apresentação de 3 documentos que comprovem, né, a união estável junto ao recolhido à prisão. Para o juiz Gustavo Marinho, o benefício é legítimo, já que é devido aos trabalhadores que contribuíram com o INSS. Você imagina um pai de família, uma mãe de família que venha a sofrer uma prisão, ou seja, condenada, seja preso por um motivo ou outro, e ele deixe de receber, deixe de manter a família. Então o Estado em si vem e dá esse apoio, dá ele provê essa família enquanto o mantenedor não está podendo trabalhar em prol dessa família. Então a importância social é para que aquela família não fique passando as necessidades, né, da falta de recursos para se manter. As famílias que desejam saber mais sobre o benefício podem recorrer ao programa Novos Rumos na Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nós temos trabalhado na área de reinserção social, né, e dentro de todos esses aspectos a gente abrange também essa orientação para que as pessoas que foram seguradas uma vez na vida ou esteja dentro desse período, né, possam receber esse benefício, porque muitos não têm conhecimento e a população de um modo geral, por desconhecer o problema, pensam até que todos têm direito. Você vê que há até um contraditório, né? Alguns têm direito e não sabem, a sociedade pensa que todos têm direito. Então é bom que se esclareça. E nós estamos aqui no programa Novos Rumos, com o pessoal aqui que trabalha aqui todo dia, durante a semana, para prestar esse esclarecimento. Olhos e ouvidos bem abertos. É assim que o Direitinho fica para captar as dúvidas da população sobre o juridiquês. E ele vem aí com mais uma explicação. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender o sentido de mais uma expressão em latim usada no juridiquês.
Longa-Manos. Será que é fácil de acertar? O oficial de justiça é o longa-manos do juiz na execução da intimação. Pode ser uma camisa longa, não? Não é isso? Longos irmãos. Uma coisa demorada? Uma estrada longa. Com certeza coisa boa não é. Longos amigos. É, alguma coisa comprida, longa, que tem a ver com comprimento. Gente, o juiz Guilherme Cortez, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça Potiguar, me explicou que longa-manos, ao pé da letra, significa longa mão. No meio jurídico, essa expressão é bastante usada para designar aquele que executa a ordem de alguém. Como, por exemplo, o oficial de justiça, que é quem faz cumprir as decisões do juiz, sendo naquele momento a extensão da mão do juiz. Ok, pessoal? A gente se encontra de novo no próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, saiba quais são as responsabilidades de quem oferece uma colônia de férias. As colônias de férias são sempre uma boa opção para manter as crianças entretidas durante a pausa na escola, mas os pais devem ficar atentos à segurança que os organizadores oferecem aos participantes. Uma mochilinha nas costas e uma ideia na cabeça. Participar com muita energia do maior número de atividades possíveis. Afinal, o tempo é de férias e para muitas crianças, esse aqui é mesmo o melhor lugar para começar o dia. O que eu mais gosto é aqui do parque da piscina. A gente faz assim, eu acho. A gente vai na piscina, lancha e vai na piscina de novo. Depois a gente vai embora. Pedro, ou Pedro Legal, como pediu para ser chamado, é um dos mais serelepes. Não pode ver a câmera da nossa reportagem, que aproveita para mandar um recado. Oi, mãe! Ele está entre as 150 crianças desta colônia de férias que gastam entusiasmo em jogos de mesa ou no parque, entre outras opções educativas do lugar. E a resposta sobre o que é mais legal para essa turma vem de forma simples. O verbo é mesmo o que eles mais gostam de praticar. De brincar. A parte que a gente mais faz aqui é ir para a piscina, que tem mais todo dia. E para os pais que, em geral, não conseguem tirar férias no mesmo período que as crianças, a colônia de férias surge como a melhor opção. Acho importante porque é uma forma de as crianças se manterem em atividade e estarem desenvolvendo uma atividade lúdica num processo construtivo interessante. Uma alternativa que também ajuda a quebrar distâncias entre crianças que estão acostumadas a computador e videogames. Nosso objetivo principal é tirar a criança de casa, tirar do computador, do videogame e fazer um trabalho de socialização com a criança e voltado ao esporte, para ter uma disciplina, para ter um cumprimento de algumas regras, né, de limites, tentando absorver toda a criançada durante o período de férias. Mas toda essa alegria deve ser protegida com seriedade. São os artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente que exigem isso de entidades privadas e das colônias de férias, com uma diferença. No espaço de entretenimento, como por exemplo, onde tem jogos eletrônicos, a preocupação nossa é maior porque tanto a criança quanto o adolescente, ele fica mais vulnerável, ele fica mais sujeito a interferências externas de pessoas que estão ali muitas vezes para tentar violar os direitos. Por isso deve haver uma vigilância redobrada nos espaços comerciais. Diferente, por exemplo, de um espaço especializado, privado, onde recebem crianças e adolescentes para colônias de férias, por exemplo. Os cuidados devem ser os mesmos. Agora, a preocupação com esses fatores externos, principalmente de criminosos, é menor. Agora, a preocupação com a segurança interna das crianças e também dos adolescentes deve ser, de fato, a mesma preocupação na questão da segurança pessoal, biológica, psíquica, porque é um direito da criança de correr, brincar. Agora, tem que ter uma vigilância constante. O juiz também ressalta que, no caso de alguma fatalidade, é preciso examinar cada caso, mas a responsabilidade é tanto dos coordenadores quanto da própria instituição que realiza o evento de lazer. Há uma corresponsabilidade, ela é dividida entre os responsáveis. Naturalmente, nos casos da responsabilidade penal, fica muito adstrita e restrita ao autor do crime ou da contravenção penal.
Agora, a responsabilidade civil e estatutária no aspecto de proteção, essa responsabilidade, sim, ela é dividida. Há uma corresponsabilidade. Todos são responsáveis pela criança ou pelo adolescente que estará participando daquele evento. Não só civil, mas também econômica, financeira. Humanizar os julgamentos para fazer prevalecer o que é justo, correto e para o bem do cidadão. Essa é a tendência dos juízes modernos, mesmo que para isso precisem abrir mão de uma interpretação literal da lei. Fique agora com o quadro Justiça Seja Feita. O filho de Dona Genilza, de apenas 15 anos de idade, sofreu um acidente de moto no interior do Rio Grande do Norte. Ele passou 11 dias internado até que foi diagnosticada a morte cerebral. Diante do quadro irreversível do filho, Dona Genilza decidiu autorizar a doação dos seus órgãos. Foi bem rápido, né? Eu gostei bastante porque a gente estava sofrendo bastante, né, com a perca do menino, já 11 dias na UTI, né? E graças a Deus foi tudo rápido. É bom a gente ajudar alguém, né? Sempre ajudar é muito bom, dar vidas, né? Ajudar pessoas. Mas apesar da boa vontade da mãe, o procedimento só poderia acontecer se o pai também autorizasse. Isso porque a lei brasileira condiciona a doação de órgãos dos menores de idade à autorização de ambos os pais. Em pacientes abaixo de 18 anos, a gente precisa de um consentimento tanto do pai e da mãe para realizar a doação. E esse paciente, o pai era ausente do ciclo familiar pelo menos 14 anos, e só a mãe que poderia fazer esse consentimento, o que para a gente não era o bastante. Então a gente recorreu ao Poder Judiciário, à Defensoria Pública, que nos ajudou muito, entendendo todo o processo e consentindo junto com essa família a doação de órgãos. De acordo com o Dr. Rodrigo, o processo foi uma corrida contra o tempo, porque mesmo com a ajuda de aparelhos, podia ser que o coração do rapaz não aguentasse até o dia seguinte. A Defensoria Pública ajudou e a liminar autorizando a retirada dos órgãos foi concedida pelo Judiciário imediatamente. A rapidez da decisão fez toda a diferença. A justiça foi determinante. Do ponto de vista ético, legal, e a Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, como todas as outras centrais da União, atuam assim, a gente não poderia mais avançar no processo quando só a mãe é que poderia dar esse consentimento, estava podendo dar e o pai estava ausente. Então a justiça, nesse momento, é exatamente onde a gente pode recorrer, ou seja, o setor técnico, o processo técnico recorre a uma avaliação legal e a justiça, a Defensoria Pública, é que recebeu essa demanda e aí opinou da forma melhor possível para que tudo acontecesse. O fígado e os rins do adolescente foram enviados para Pernambuco e o coração deverá salvar uma vida em Curitiba. Rodrigo Furtado confirma o crescimento do Rio Grande do Norte na captação de órgãos. A Central de Transplantes do Rio Grande do Norte chegou numa situação muito favorável na doação e na captação. Até no ano passado, em 2011, a gente chegou em 3º lugar nacional, atrás de Santa Catarina e São Paulo. Então, o problema de captação e doação, por exemplo, agora, esse exemplo clássico com esse paciente de 15 anos, a Central já tem a maturidade de entender quais os processos podem facilitar. Como foi o caso, recorrer à ajuda da Defensoria. O que a gente precisa fazer agora é melhorar no transplante. Se a captação está numa situação muito boa aqui no Rio Grande do Norte, a transplantação dos transplantes precisa melhorar. Mais notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só enviar um e-mail para a gente. Os endereços estão no seu vídeo. O TJTV de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana.